O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós leremos o capítulo 3 e apenas o versículo 16. Lembrando, ou melhor, informando àqueles que nos visitam, que nós estamos expondo esta epístola já tem um tempo, desde antes de voltarmos às reuniões. Como é de costume, na terceira igreja presbiteriana de Boa Vista, nós sempre expomos as escrituras em sequência. E nós estamos agora em mais uma sequência já na parte prática desta epístola de Paulo aos Colossenses. Também lembrando que nós temos as mensagens anteriores gravadas lá no nosso canal no YouTube, como também outras séries de exposições, tanto no Velho como no Novo Testamento. Leiamos então a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Vamos até aí. Na próxima semana nós trataremos do verso 17. Meus irmãos, nós temos visto que o segredo de Deus para uma vida plena é Cristo vivendo em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Assim resume Paulo o Evangelho no capítulo 1, 27 dessa epístola. Todo aquele que vem a Cristo recebe, portanto, a vida de Cristo dentro de si. É despido do velho homem, a velha natureza pecaminosa, e revestido do novo homem, que é a natureza de Cristo. Isto é o que nós chamamos de regeneração, ou novo nascimento, aquela implantação da vida de Cristo no coração do pecador. Nós já falamos sobre isto quando falamos no capítulo 3, versos 9 a 12, quando Paulo estava falando que nós devemos viver a nova vida. Ele havia dito: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E neste homem não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ele está dizendo que em Cristo todas as barreiras, de todas as características, de toda a natureza, elas são destruídas apenas para aqueles que estão em Cristo. Nós temos visto também, ao longo dessa exposição, que essa nova vida que já existe naqueles que estão em Cristo Jesus, ela precisa crescer. Ela é como um embrião ou uma semente que vai crescendo. E para que ela cresça em nós, nós precisamos conscientemente, voluntariamente, nos revestir de Cristo no dia a dia. Então, o despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem é tanto um fato como também um mandamento. E isto inclui revestir-nos das virtudes de Cristo. Por isso, no verso 12, o apóstolo Paulo havia dito: revesti-vos, pois. Ele diz que nós já nos revestimos de Cristo, no verso 10, que é o novo homem. E no verso 12 ele diz: revesti-vos, portanto, no dia a dia, dessas virtudes, da humildade, da mansidão, da bondade, dos ternos afetos de misericórdia e da longanimidade, que já tratamos dessas virtudes em mensagens anteriores. Devemos nos revestir do perdão de Cristo, no verso 13, e depois disso nós vimos que o apóstolo Paulo passa a falar do que são parâmetros para a comunhão cristã. Primeiro, o seu amor, no verso 14, acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, significando que o amor é aquele vínculo que nos une perfeitamente, que une todas as virtudes perfeitamente e que nos une à perfeição. E nós também devemos ter a paz de Cristo como árbitro em nosso coração. Esse processo, meus irmãos, ele é diário e ele é chamado de santificação. É este o processo de santificação. Primeiro, na justificação, Deus nos revestiu da justiça de Cristo. Na santificação, Ele vai nos conformando
ao caráter e à imagem de Cristo. Então, a palavra de Deus, ela é a semente que fez brotar essa nova natureza e é também o alimento que a faz crescer. Isto que Pedro fala na sua primeira epístola, e deixando marcado aí em Colossenses, você pode ir até lá, em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22 em diante, 1 de Pedro 1, 22 até o 25, está escrito: tendo purificado a vossa alma, isto é, santificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E aí ele mostra a razão. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro está falando já, assumindo que aqueles que estão em Cristo foram regenerados. E esta palavra traz a ideia de trazer a luz. É pela palavra que Deus nos traz a luz. A regeneração, que é a implantação de vida no coração do pecador morto, ela é um ato imediato da parte do Espírito de Deus, mas ela acontece exatamente na pregação da palavra, como resposta à pregação da palavra. A palavra é a semente da qual o Espírito faz brotar esta nova vida. É isto que Pedro está dizendo. E ele então prossegue, citando Isaías capítulo 40, de 6 a 9, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, referindo-se ao homem natural. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Mas no capítulo 2, verso 2, o apóstolo Pedro também vai dizer que esta semente que faz brotar a nova natureza é também o alimento que a faz crescer, pois ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Essa expressão espiritual, ela poderia ser traduzida, e seria melhor traduzida do original, por leite da palavra, porque é exatamente esse o termo. E desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra. Então, meus irmãos, novamente, a palavra de Deus é a semente que fez brotar esse novo homem em Cristo, e é o alimento que o faz crescer. Por isso, o nosso crescimento, meus irmãos, depende especialmente do quanto a palavra de Cristo influencia a nossa vida. É por isso que Paulo nos recomenda aqui: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E é sobre isto que eu quero trazer aqui para vocês uma meditação intitulada Enriquecidos na Palavra. Enriquecidos na Palavra, porque ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E eu quero direcionar esta reflexão, esta mensagem, respondendo a duas perguntas. A primeira é: a que Paulo se refere pela expressão a palavra de Cristo? O que ele quer dizer com isto? E a segunda pergunta é: em que consiste deixar a palavra de Cristo habitar em nós? Que aspecto a habitação da palavra de Cristo em nós envolve? É isto que nós vamos tentar aqui explicar para os irmãos. Então, primeiro, o que Paulo quer dizer por a palavra de Cristo? Essa expressão, ela tem duas aplicações já de início básicas, e nós vamos estender um pouco essas aplicações. Primeiro, quando ele fala da palavra de Cristo, a preposição de traz a ideia de origem. Portanto, ele está dizendo que é a palavra que procede de Cristo, a palavra que é inspirada por Cristo, a palavra da qual Cristo é o autor. É isto que ele quer dizer. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo também está falando que é a palavra, em segundo lugar, acerca de Cristo. Ele não só é o autor da palavra, mas ele é o assunto, o tema central, o foco da palavra. Essas duas coisas devem estar na nossa mente quando nós estamos pensando em palavra de Cristo, mas nós precisamos desenvolver um pouco mais isto. O apóstolo Paulo já havia se referido à palavra de Cristo usando outros termos na própria epístola aos Colossenses, e eu quero
examinar com vocês um pouquinho esses termos, tanto na Epístola aos Colossenses, como no contexto autoral do próprio apóstolo Paulo e depois no contexto canônico, que é o contexto da revelação como um todo. Nós não vamos ver todas as passagens, mas eu quero destacar algumas passagens para nós entendermos bem o que significa a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo se refere à palavra de Cristo no capítulo 1 da mesma epístola, no verso no verso 5, ele a chama de palavra da verdade do Evangelho. Ele diz, no capítulo 1, começa no verso 3, louvando, bendizendo a Deus por verificar nos crentes colossenses a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o amor que eles tinham por todos os santos e por causa da esperança que eles tinham no Senhor Jesus, da qual, diz ele no verso 5, antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. É a palavra de Cristo, a palavra acerca de Cristo é a verdade do Evangelho. Então, ele está se referindo ao Evangelho. E ele vai desenvolver este Evangelho mais à frente. Quando ele fala deste Evangelho, ele menciona a supremacia de Cristo, por exemplo, do verso 13 ao 23, sobre todas as coisas. Nós não vamos ver isso aqui, nós expomos este texto no passado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, nele tudo subsiste, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aprove a Deus que nele residisse a plenitude. Ele vai falar no capítulo 2 que nele habita corporalmente a plenitude da divindade e várias outras coisas que ele fala acerca do caráter de Cristo. Este é o Evangelho e o Evangelho é resumido nesta palavra do capítulo 1, 27b, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a palavra de Cristo é o Evangelho. Ele também chama esta palavra, no verso 25, de palavra de Deus. Ele, no verso 25 do capítulo 1, diz, ele se coloca como ministro autorizado. Ministro aqui é uma palavra que traz a ideia de um mensageiro autorizado, cuja mensagem não está ligada à sua pessoa, mas à pessoa daquele que o enviou. Portanto, ele está aqui trazendo a ideia da sua autoridade como ministro do Senhor. E ele fala da dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então ele chama de palavra da verdade do Evangelho, a verdade que manifesta a graça de Deus no verso 6. Vocês ouviram a graça de Deus na verdade, e cujo agente é Cristo, e ele também chama esta palavra de palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos estender um pouco mais acerca dessa questão, porque muitas pessoas, quando leem essa expressão palavras de Cristo, existe uma corrente dentro da igreja evangélica que acredita que a verdadeira palavra de Deus consiste apenas naquelas palavras que são atribuídas a Jesus nos evangelhos. Fora daquelas palavras, tudo o mais é questionável e é falível. Existe um número crescente de pessoas dentro da igreja evangélica, conduzidos, seduzidos por falsos mestres, que têm essa visão. Vi esta semana uma frase por um pastor famoso no meio evangélico, onde ele diz, não confunda a Bíblia com o Evangelho. Ora, algumas pessoas dizem, não, eu creio em Cristo, a palavra encarnada. E quando Cristo veio, ele revelou o Pai. Cristo é a chave hermenêutica da Escritura. Essa expressão ela é verdadeira desde que eu faça a interpretação correta dela. Muitos que dizem que Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia, na prática eles dizem, olha, a partir do que Cristo falou e que está registrado no Evangelho, toda a Bíblia agora é obsoleta, toda a Bíblia perdeu a validade, principalmente o Velho Testamento. E separa de uma maneira radical o próprio Cristo da sua palavra. Isto é muito perigoso, porque a pergunta é, que Cristo é este que é a revelação de Deus? Como você conhece esse Cristo? Você tem condição de conhecer este Cristo fora da palavra? Essa é uma questão importante. Então, quando ele fala a palavra de Cristo, certamente Paulo está falando das Escrituras. Veja que ele chama de palavra da verdade do Evangelho, não é?
vamos ver um resumo do Evangelho que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios, outra de suas epístolas, no capítulo 15. E vamos ver em que consiste essa palavra de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15. Estamos aqui falando do sentido de palavra de Cristo, e nós precisamos entender para que nós não acabemos selecionando certas passagens das Escrituras e anulando outras. A Escritura é uma unidade integrada, é um organismo vivo. Você não pode tirar nem acrescentar coisa alguma à Escritura. Ela é orgânica, essa é uma das características dela. E lá em 1 Coríntios 15, observe qual é a palavra da verdade do Evangelho, um resumo que o apóstolo Paulo faz. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Essas palavras de Paulo são muito importantes, porque ele está dizendo, esse Evangelho eu anunciei a vocês, vocês receberam esse Evangelho e vocês ainda perseveram no Evangelho. Vocês não saíram desse Evangelho. Ele ainda enfatiza no verso 2. Por ele, por este Evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Ele está dizendo, sem mudar uma vírgula, a menos que tenhais crido em vão. E ele enfatiza que ele também não está pregando nada que ele inventou, ele não acrescentou nada à palavra de Cristo, porque ele diz no verso 3, antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi. Eu não mudei nada, eu não inventei, eu não criei, eu recebi. E eu estou pregando a vocês o quê? E aí vem o conteúdo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a palavra de Cristo não pode ser dissociada das demais Escrituras. Por quê? Porque Cristo inspirou todas as Escrituras. Cristo mesmo enfatizou isto. Para aqueles que, porventura, aqui tiverem alguma dúvida, ou aqueles que estão nos ouvindo na internet, mas são só os ditos de Jesus, eu quero trazer aqui dois argumentos muito simples e muito claros. Bom, são só as palavras de Cristo que interessam? Ok. Você já viu quantas vezes Jesus menciona as Escrituras? Quantas vezes Jesus, quando discute com os fariseus, diz assim, nunca lestes na Escritura? Sublinhe as vezes que está lá, nunca lestes. Não tendes lido, não foi assim desde o princípio. Quantas vezes Jesus não fala isso? Jesus mesmo disse, a Escritura não pode mentir, não pode falhar. Mas além disso, o que Jesus fez quando ele ressuscitou, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, bem, vamos pensar no seguinte raciocínio. E aqui eu estou me detendo um pouco porque este tema tem... de alguma maneira, tem pulsado bastante nas redes hoje, por causa de algumas declarações acerca de atualizações da Bíblia. Alguns irmãos sabem do que eu estou falando. Mas em Lucas capítulo 24, pense bem, se só as palavras de Jesus me são suficientes e eu posso dispensar o resto, e nada do que Jesus não falou pode ser considerado, se ele não repetiu aquela lei da Escritura, então eu tenho que pensar, em que palavras eu devo crer? Naquelas que foram registradas por quem? Pelos evangelistas, ok? Pois bem, o que diz o evangelista Lucas, que escreveu 2 livros da Escritura? Veja bem, no capítulo 24, Jesus havia ressuscitado, você já conhece essa história, e ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, que estavam discutindo acerca da morte de Jesus. Eles eram discípulos dele, não se diz o nome deles, exceto lá na frente o nome de um deles. Mas Jesus pergunta, do que vocês estavam falando? Eles disseram, olha, só tu não sabes os últimos acontecimentos? Sobre o quê? Quais? Ele fala no verso 19, e eles vão descrever. Olha, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, ele era varão profeta,
poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja, nós esperávamos que era ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. É verdade também que algumas mulheres foram lá, visitaram o túmulo e estava vazio e tiveram uma visão, elas voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, dizendo que ele ressuscitou. E, de fato, alguns dos discípulos, foram lá e conferiram o sepulcro vazio, mas não o viram. Olha o que Jesus então diz no verso 25, que esse é o ponto. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, quando um judeu fala, ou alguém daquele contexto falava Moisés, ele está se referindo aos 5 livros de Moisés. Jesus não usou todos os 5 livros, mas ele cita vários livros de Moisés. Ele cita o Gênesis, quando ele menciona que o Deus fez homem e mulher. Ele cita o Êxodo, quando ele fala da lei, e o Deuteronômio também. E ele cita outras passagens, mas diz que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele já havia ressuscitado, ele já havia cumprido tudo, mas ele usa o quê? Para que eles entendam a sua obra? As Escrituras. Quando um mestre ousa colocar qualquer coisa, seja uma ideologia, uma chave hermenêutica diferente, uma mediação sociocultural, ele está querendo ser mais do que Jesus, porque Jesus não usou outra coisa que não as Escrituras. E eu preciso dizer que essa expressão Moisés e profetas era a forma como os judeus, uma das formas como os judeus se referiam a todas as Escrituras, mas nem precisa, porque o texto diz em todas as Escrituras. A nossa divisão, a divisão ocidental da Bíblia, do Velho Testamento, lembremos-nos que só o Velho Testamento existia nesse momento, e o Velho Testamento tem uma divisão quádrupla, né? Lei, história, poesia e profecia. Mas os judeus a dividiam triplamente. Eles dividiam em lei, profetas e escrito. A Torá, que eles chamavam, que ia de Gênesis ao Deuteronômio. Profetas, que é a maioria dos livros históricos, certo? E incluindo os profetas que nós chamamos. Por que eles chamavam os livros históricos de profetas? Porque eles acreditavam, como de fato é, que os profetas escreveram a história, e que eles escreveram a história de uma perspectiva profética. É só você ler 1 Reis, 1 Samuel, não estão os atos de fulano de tal escritos na história de Natã, o vidente, ou do profeta Samuel, está tudo lá. Então, eles dividiam entre lei, profetas e escritos. Às vezes, eles usavam o termo lei, ou Moisés, profetas e os salmos. Por quê? Porque os salmos estavam entre os escritos. Eram o livro mais proeminente dos chamados escritos. Eu não vou entrar em detalhes aqui quais são os livros que eram escritos, mas depois você pode estudar isso aí, pesquisar. Mas o ponto é que quando diz que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, é uma forma de dizer em todas as Escrituras. E no versículo 44, ele aparecendo de novo, agora aos 12, diz a palavra de Deus. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Tem como separar Cristo das Escrituras? Não tem, irmãos. Mas algumas pessoas dizem que tem, que eu posso ver, extrair a palavra de Deus no encontro existencial com Cristo, eu extraio alguns princípios da palavra de Deus, mas o restante eu preciso de outras filosofias. Jesus está dizendo, importava que se cumprisse. Ou seja, as Escrituras foram de fato inspiradas por ele, e sim, falam acerca dele. Neste sentido, ele é chave hermenêutica, no sentido de que as Escrituras falam sobre ele. Eu ouvi certa vez de um colega, infelizmente, que a Bíblia é a palavra de Deus
quando ela fala acerca de Cristo. Mas eu me perguntei, quando a Escritura, e onde a Escritura não fala sobre Cristo? Ora, nós expomos o livro de Gênesis, está lá no canal. Em que passagem nós expomos que nós não expomos a Cristo? Veja lá, o Evangelho em cada página, em cada capítulo, em cada narrativa. Quando expomos Eclesiastes, nós mostramos isto. Quando expomos Daniel, o Evangelho de Cristo o tempo todo lá. E mais, para nós fecharmos este ponto, Lucas também escreveu Atos. E olha o que Lucas diz. Se eu acredito em Lucas, no que ele falou dos ditos de Jesus, porque eu não posso isolar os ditos de Jesus sem dar crédito a quem o registrou. E o que Lucas diz em Atos, no capítulo 1? Em Atos, no capítulo 1, Lucas diz que, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E aí ele vai começando a história. Por que ele diz as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar? Os exegetas, de um modo geral, entendem que aqui Lucas está dizendo: agora eu vou contar nesse segundo volume as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar através dos seus apóstolos. Essa palavra apóstolo significa um mensageiro autorizado, cuja palavra tem o mesmo peso daquele que o enviou. Quando Paulo, portanto, falava, é Cristo quem está falando, do mesmo jeito que o próprio Cristo em pessoa falava. O Cristo é superior a Paulo? Sim. Por quê? Porque Cristo fala da sua própria autoridade, a autoridade que lhe é inerente. Paulo não tem autoridade inerente, a palavra vem de Cristo, mas é o mesmo Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro, para nós encerrarmos mesmo este ponto, este primeiro ponto, o apóstolo Pedro, quando ele fala na sua primeira epístola sobre a salvação que nos foi preparada, ele fala no verso 10 do capítulo 1 da sua primeira epístola: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é o Espírito do Pai e do Filho. Ele é chamado às vezes Espírito de Deus e às vezes ele é chamado de Espírito de Cristo. E Pedro está dizendo: quem inspirou a Escritura foi o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Na sua segunda epístola, no capítulo 1, verso 19, o apóstolo Pedro ainda diz, no verso 19, no verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação e interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia da Escritura foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses homens, eles foram preservados de erro. Então, quando Paulo está falando, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele está falando que as Escrituras, como um todo, precisam fazer parte da nossa vida. É isto que ele está dizendo. E sim, esta palavra é a palavra também acerca de Cristo. Portanto, Paulo enfatiza a centralidade de Cristo como o agente e o tema do Evangelho, o que corrobora o tom eminentemente cristológico da epístola, e ele alerta contra os hereges, você lembra, que negavam a suficiência e a supremacia de Cristo para a salvação. Agora podemos então ir ao nosso segundo passo na nossa meditação. Em que consiste esse habitar a palavra de Cristo em nós? Eu queria trazer aqui 3 aspectos em forma de advérbios, em como a palavra de Cristo deve habitar em nós. Como as Escrituras devem habitar em nós. Primeiro, as Escrituras, eu vou citar os 3 de uma vez, depois a gente vai desenvolver. As Escrituras precisam habitar em nós permanentemente. Permanentemente. Segundo, as Escrituras precisam habitar em nós abundantemente. E terceiro, as Escrituras precisam nos enriquecer corporativamente ou coletivamente. Então,
permanentemente, abundantemente e corporativamente. São os 3 pontos principais da nossa mensagem, sobretudo nesse segundo grande ponto. Veja, quando Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, essa palavra habitar significa que nós somos a casa da palavra de Cristo. É mais ou menos isso. Alguns comentaristas acreditam que o apóstolo Paulo tem em mente aqui a figura do templo. E isto é interessante, porque se você conhece a Escritura, você sabe que tanto no tabernáculo como no templo, havia aquele lugar mais santo, que era o chamado Santo dos Santos. Você lembra? Veja como a palavra de Deus, escrita desde o princípio, teve esse valor que nós deveríamos dar. O que é que estava no Santo dos Santos dentro da arca? As tábuas da lei, as Escrituras, a base das Escrituras, as 2 tábuas da lei. Não é isso? O que é que era levado à frente do exército de Israel? A arca da aliança. Quais eram os termos da aliança? Aquilo que estava nas Escrituras. A grande representação da presença de Deus na velha aliança era exatamente a lei. Era ali, sobre o propiciatório, que vinha aquela nuvem de glória. As pessoas muitas vezes valorizam, e claro, havia aquela teofania, a nuvem de glória, mas não entendem que é a palavra que está ali. A razão daquela nuvem estar ali naquele lugar, para indicar que a sua palavra tem que ter habitação permanente. A Bíblia diz que nós somos o santuário vivo de Deus, e tal como no tabernáculo a lei ficava no lugar especial, no Santo dos Santos, da palavra de Deus, ficava ali, a palavra de Deus precisa habitar em nós. E esta palavra que Paulo usa para habitar, ela traz a ideia exatamente de uma habitação permanente, por isso a palavra permanentemente. Existiam pelo menos, talvez existissem mais, mas havia 2 palavras gregas que eram usadas para habitar. Uma delas é quando um morador temporário, um peregrino, um estrangeiro, que estava de passagem, dizia, olha, eu queria habitar entre vocês, ele usava uma palavra grega. Ele usava só um verbo, mas aquele verbo significava habitar temporariamente. Ele não precisava usar um advérbio como nós usamos. Mas quando um morador da terra queria falar, olha, eu moro nesta terra, ele usava outra palavra grega. E é exatamente esta segunda palavra que é usada aqui. O que Paulo então está dizendo é, habite permanentemente em vós a palavra de Cristo. E meus irmãos, isto tem também alguns desdobramentos e algumas implicações que eu quero rapidamente mencionar. A primeira delas é que o crente precisa perseverar na palavra. Você lembra da parábola do semeador? O que Jesus fala? Ele diz que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vindo as aves dos céus, a devoraram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde não era profunda a terra. E logo ela nasceu. Mas vindo o sol, a queimou e ela se secou. Está lá em Mateus 13. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não veio a frutificar. Outra, enfim, caiu em boa terra. E esta frutificou a 100, a 60 e a 30 por 1. O Senhor Jesus então aplica dizendo, a semente é a palavra de Deus. As aves do céu são como o maligno que vem e arrebata do coração a palavra para que, ouvindo, não creiam, não entendam e não sejam salvos. Aquele que foi semeado em solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Veja, há muitas pessoas que vêm a Cristo e ficam por algum tempo, servindo a Deus com alegria, mas em vindo a provação, por causa da palavra, logo se escandalizam. A palavra ali tem o sentido de tropeçar, eles se desviam, eles não permanecem, a palavra não habita permanentemente neles. E ainda outros que são semeados entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, até tentam cumprir ou crer na palavra, mas as preocupações do mundo, os prazeres da vida, veja, não são só os prazeres e as riquezas,
as preocupações deste mundo. Algumas pessoas se envolvem tanto com as coisas desse mundo, elas estão tão preocupadas com o dia de amanhã, que elas não dão tempo para a palavra. A palavra de Deus diz: habite ricamente, habite permanentemente, significa que você não deve abandonar a palavra em nenhum momento, mesmo que isso custe a sua vida. Mas quando ele fala que a Escritura deve habitar em nós permanentemente, ele também está mostrando o caráter eterno, atemporal da Escritura. Nós já lemos em 1 de Pedro que a palavra de Deus é chamada de viva e permanente. E comparando a palavra à natureza humana, porque a carne ali é a natureza humana, no texto original que Pedro citou, que é Isaías 40, de 6 a 8, ele diz: na verdade o povo é erva. As gerações vão acabar, alguns vão morrer, outra geração vai nascer, um dia nós vamos passar, se Jesus não vier, outra geração virá, mas ele diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E o que isto significa? Qual a grande implicação? A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Quem tem que se atualizar à luz da palavra somos nós. Quem tem que mudar, reformar a vida dia a dia, reinterpretar, rever os seus conceitos e valores à luz da palavra, somos nós. Meus irmãos, nós não devemos ter a pretensão de que nossa geração agora levantou novos conhecimentos morais e de valores superiores às outras culturas nas quais a palavra floresceu, de tal maneira que nós vamos rejeitar. Essa visão vem de uma filosofia progressista que rejeita tudo o que é antigo e diz que o que é novo, o que é desconhecido, é que é o certo, mesmo que eu não seja o que tem do lado de lá. Há um progressismo que tem dominado o mundo, que diz que nós temos que acabar com todos os valores que fundaram a nossa civilização, e muitos deles estão fundamentados na palavra, ainda que alguns deles sejam uma sobra defectiva da palavra, e tem tirado esses valores e tem destruído, porque eles são a razão de toda a opressão, desigualdade que há no mundo, e nós temos que nos atirar a um novo e experimentar um mundo que nunca existiu. Essa é a visão progressista. Mas a palavra de Deus, ela é permanente. Ela não precisa ser atualizada. É claro, talvez alguém dirá: mas pastor, aquele era outro tempo. Bom, naquele tempo era lícito. As coisas eram lícitas, as coisas que hoje estão se tornando lícitas e até quase obrigatórias. As uniões abomináveis que Deus coloca em Levítico, as pessoas dizem: ah, mas aquilo é uma palavra antiga. Sim, mas os moradores de Canaã, antes de Israel chegar, eles já praticavam aquilo, isso também é antigo. Quando você disser: ah, esses valores são de antigamente, você sabia que esses pecados também eram praticados antigamente? Ora, Israel é que chega ali trazendo novos valores. A mesma coisa a igreja de Deus. Nós já mostramos aqui que a cultura greco-romana, ela aprovava várias práticas que eram imorais, e foi, de fato, o Evangelho de Cristo que mudou essa visão. Então, essa ideia de que isso são coisas antigas, que naquela época agora não vale mais, por quê? Em que a nossa geração é melhor? A palavra de Deus tem que habitar em nós permanentemente. Geração vai, geração vem. É claro que nós temos que contextualizar a palavra de Deus. Mas para contextualizar, eu preciso entender o princípio. Eu vou citar só um exemplo muito simples, pois o tempo não me permite desdobrar tudo isso. Ora, é a palavra que atualiza aquilo que deve ter o seu fim como prática. Nós sabemos que a lei cerimonial do Velho Testamento não deve mais ser obedecida. Nós não sacrificamos mais animais, por exemplo. Nós não comemoramos as festas santas. Os sacrifícios cessaram, mas é a própria Escritura que diz isso. É só ler a Epístola aos Hebreus. Aliás, tem uma série de exposições lá na Epístola aos Hebreus, no nosso canal. Só que
o princípio que aqueles sacrifícios ensinavam permanece para sempre. Qual é o princípio? Se não me engano, está em Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. E quem derramou seu sangue uma vez por todas? Cristo. Então eu leio a Escritura, eu entendo a Escritura e eu atualizo aquele princípio à luz da própria Escritura. A Escritura interpreta a Escritura. Foi isso que os apóstolos fizeram, meus irmãos. Talvez você queira fazer um experimento. E se você tiver tempo, faça isto. Compre uma Bíblia bem barata. Ou pegue uma Bíblia e faça um trabalho que vai demorar muito tempo. Leia o Novo Testamento e retire dele todas as passagens citadas, direto ou indiretamente, do Velho Testamento. Você vai precisar estudar um pouco mais, porque nem sempre ele diz está escrito. Às vezes ele cita sem dizer isso. Mais uma coisa, se você tirar, não vai sobrar nada. Não sobra nada, porque o Novo Testamento está sempre citando o Velho e aplicando-o a Cristo. Mais do que isso, você precisa entender, quando os evangelhos, os apóstolos, citavam, eles diziam, está escrito. O próprio Senhor Jesus disse o quê? Está escrito. Existe um tempo na língua grega que é chamado perfeito grego. E o perfeito grego era um tempo, sempre que ele é usado, ele está descrevendo uma ação que se deu no passado e que tem efeitos permanentes. É o perfeito grego. Quando Jesus diz para Satanás, está escrito, ele usa exatamente o perfeito grego. Sabe o que quer dizer? Está escrito e permanece válido. A palavra de Cristo precisa habitar em nós permanentemente, meus irmãos. Em segundo lugar, a palavra de Cristo precisa habitar em nós abundantemente. Se esta é a palavra autoritativa, nossa única regra infalível e inerrante de fé e prática, ele diz, habite ricamente em vós. A ideia aqui é de abundância, de plenitude, de um transbordamento. Ele já havia falado isto no capítulo 1, na sua oração. Este foi o pedido dele, observe aí no verso 9. Ele diz, ora, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esses dois termos, sabedoria e entendimento espiritual, significam o seguinte, eles abarcam todos os campos do conhecimento. A palavra sabedoria significa a aplicação de um conhecimento a todas as atividades. E a expressão entendimento espiritual significa a compreensão da minha vida, de tudo o que me acontece à luz da palavra de Deus. Então ele está dizendo que vocês transbordem do conhecimento do Evangelho, do conhecimento da sua vontade, exposto na sua palavra, nas Escrituras, em toda a sabedoria, ou seja, que vocês saibam aplicar a cada área da sua vida. E que quando vocês lerem, olharem a história ao seu redor, quando vocês analisarem os acontecimentos à sua volta, vocês tenham capacidade de aplicar, de avaliar à luz das Escrituras. É isto que ele quer dizer quando ele diz que a palavra deve habitar em nós abundantemente. E isto tem um sentido tanto intensivo como extensivo. Eu vou explicar as duas palavras. Intensivo significa que a palavra de Deus deve encher todas as áreas da nossa personalidade. Nossas emoções precisam ser habitadas pelas Escrituras, transformadas, santificadas, corrigidas, conduzidas pelas Escrituras. Mas não só isso. Nosso intelecto precisa ser reformulado. É isso que Paulo diz quando ele fala em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ali a ideia é de um ato contínuo.
Nosso intelecto, portanto, ele precisa ter como fundamento a revelação. A razão não é a medida de todas as coisas para o crente, mas a revelação que está na Escritura. Então, o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso intelecto e também a nossa vontade, as decisões precisam ser tomadas à luz das Escrituras. Intelecto, emoções e vontade precisam ser preenchidos pela mensagem da cruz e receber todo o seu impacto e poder. Paulo já havia, meus irmãos, testemunhado o impacto do evangelho entre os colossenses como um fato. No capítulo 1, versos 5 e 6, ele fala que esse evangelho, no verso 6, chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Essas duas palavras mostram o impacto intensivo e extensivo. Produzindo fruto quer dizer mudando vidas, e crescendo quer dizer espalhando-se, espalhando sua influência pelo mundo. Paulo já havia inclusive falado do seu trabalho árduo para ver o poder transformador do evangelho na vida de cada pessoa que ele pudesse alcançar. Veja, o evangelho, a evangelização não termina quando alguém aceita Jesus. O que quer que isso signifique? A evangelização não termina. O que nós estamos vendo aqui, o que eu estou fazendo aqui é evangelização. Paulo diz isso no capítulo 1 dessa mesma epístola, observe aí, que ele tinha falado Cristo em vós, a esperança da glória. No verso 28 ele diz, o qual nós anunciamos. Como é que nós anunciamos esse evangelho? Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, de novo aquela expressão, em toda a sabedoria. Advertindo quer dizer, inclui a ideia de aconselhar, repreender, corrigir. E ensinando, explicar, esclarecer, orientar. Nós ensinamos em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, e a palavra que traz a ideia de maturidade. Paulo já havia dito isso, e ele diz, para isso eu me esforço, eu me afadigo, esforçando-me o mais possível. Esse é o objeto de todo o meu esforço, embora eu não confie no meu esforço. Veja, ele diz, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Sendo assim, meus irmãos, e o apóstolo Paulo mesmo já havia dito que, olha, eu oro no capítulo 2 por vocês e pelos laodicenses. E no verso 2 ele diz para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Sendo assim, meus irmãos, a habitação da palavra equivale à habitação do próprio Cristo e à plenitude do Espírito Santo. É interessante que a mesma fraseologia que nós encontramos aqui nas frases posteriores está em Efésios 5, 18 a 21. Lá está escrito, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui, como é que a palavra de Deus habita em nós? Esta será a nossa terceira divisão, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, plenitude do Espírito é o equivalente à plenitude da palavra. O Espírito não é a sua palavra escrita, o Espírito é maior que a palavra escrita, sem dúvida. Mas é pela palavra escrita que o Espírito Santo opera em nosso coração. E o Espírito não contradiz a sua própria palavra. Ele não fala uma coisa na palavra, na Escritura, e fala outra no nosso coração. Ele estaria se contradizendo. De modo que Paulo está dizendo, a Escritura precisa ser habitada, ou precisa habitar. Então, ser habitado por Cristo é um equivalente de ser cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito é ter a palavra de Deus habitando em nós. Conforme Matthew Henry, um comentarista reformado, nós devemos tomar nossas instruções e diretrizes da palavra,
nossa porção de alimento e força, de graça e conforto no devido tempo, ela deve habitar em nós, isto é, deve estar sempre pronta e à mão para nós em tudo e ter sua devida influência e uso. Nós devemos estar familiarizados com ela e conhecê-la para nosso próprio bem. Mas, meus amados, isto também significa, não só que elas têm que habitar totalmente dentro de nós, mas ela tem que também influenciar e nortear toda a nossa vida. Nós precisamos aprender a pensar biblicamente. Nós precisamos aprender a falar biblicamente. Nós precisamos aprender a agir biblicamente. Nós precisamos aprender a trabalhar biblicamente. Nós precisamos aprender a estudar biblicamente. A forma como nós nos relacionamos com nossos filhos tem que ser bíblica. A forma como nos relacionamos com o nosso cônjuge tem que ser bíblica. A forma como nós lidamos com as finanças tem que ser bíblica. A minha pergunta para você é: qual é a visão que você tem do seu trabalho? Para que você trabalha? Você já viu o que a Escritura fala do trabalho? O que ela diz sobre isso? Nós vamos ver mais à frente, em Colossenses ele fala um pouquinho. O que a Escritura fala sobre o modo como você deve se relacionar com suas finanças. Meus irmãos, não existe campo da atividade humana para a qual a Escritura não tenha algo a dizer. Eu não posso simplesmente ler a Escritura, crer na Escritura, que no domingo e durante a semana eu vou usar as disciplinas seculares para viver a minha vida. Eu não estou negando a importância do conhecimento que nós temos da ciência. Mas até esse conhecimento tem que estar subordinado às Escrituras. É isso que nós chamamos cosmovisão. E na quarta-feira nós estamos estudando cosmovisão. E se você quiser, você pode ter o link para a gente aprender. Porque muitas vezes, irmãos, a gente lê a Bíblia, mas a gente em muitas áreas tem uma visão da vida que é pagã. E nós precisamos corrigir todos os dias. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Em terceiro e último lugar, a palavra deve habitar em nós corporativamente. Por que isso é importante? A ênfase de Paulo aqui não é individual. Eu tenho certeza que, como filhos da nossa geração, a maioria de nós está ouvindo isso e aplicando a sua vida individual. E a palavra de Deus tem que habitar em mim, então eu vou estudar a palavra, eu vou ter vida devocional diária, eu vou memorizar a palavra. Ok, está tudo certinho, mas isso não é tudo. Porque existe uma dimensão corporativa da palavra que não pode ser dispensada. O seu envolvimento individual com a palavra não é suficiente. Paulo, quando diz, habite ricamente em vós, a sua ênfase é coletiva e não individual. A expressão poderia ser traduzida do grego por habite ricamente entre vós. Como diz um certo comentarista, agora é o Cristo quem com seu evangelho habita de modo permanente na igreja cristã. Este fato não é uma bela metáfora espiritual, mas uma realidade que estrutura as relações e vitaliza os momentos mais importantes da Assembleia Cristã. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando nos diz que nós somos santuário de Deus, ela está falando em nós coletivamente. Existe uma passagem que se refere ao nosso corpo como santuário do Espírito Santo, e sim, nesse sentido. Mas nas outras passagens, quando a palavra de Deus diz, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, ele está dizendo que no ajuntamento há uma manifestação da habitação e da presença de Deus que é distinta, que é singular, que é totalmente diferente de toda e qualquer outra manifestação da presença de Deus no mundo, inclusive as manifestações individuais. Há uma dinâmica na reunião da Assembleia Solene, no culto solene, na administração dos sacramentos, na proclamação das Escrituras e nos louvores, que não pode ser substituída na vida cristã. O que quer dizer, irmão, que você precisa da igreja.
Eu não estou aqui dizendo que você não tem o direito e a possibilidade do livre exame das Escrituras. Não estou falando naquele sentido católico da igreja como o clero, que ela detém a interpretação infalível. Não estou dizendo isto. Mas você não pode desprezar que você faz parte de um povo. E não só eu me refiro à igreja local. A igreja tem lido a Escritura ao longo da história e uma tradição tem se mantido fiel às Escrituras. Quando eu leio as Escrituras e desconsidero o que a igreja de Deus falou desde o início, eu caio em heresia. O reverendo Hermstein disse assim: toda vez que eu tenho uma ideia, e é um dos maiores teólogos da nossa geração e da nossa igreja, e um dos maiores escritores, talvez que escreve mais livros entre os pastores presbiterianos. E o reverendo Hermstein disse assim, ele conhece bem teologia. Ele diz: toda vez que eu tenho um pensamento teológico, que eu não encontro em mais nenhum outro escrito do passado, eu desconfio que eu estou pensando heresia. É verdade. Os grandes credos da igreja foram um sustentáculo para manter a igreja fiel às Escrituras. Então eu não posso ler individualmente e dizer: a igreja desde Constantino para cá se perdeu totalmente, o Espírito Santo apagou e agora surgiu uma nova geração, agora sim nós temos a verdade. Este é um pensamento falso, porque o entendimento das Escrituras é corporativo, mas isso também fala da importância do culto. Veja como ele diz, como é que a palavra habita em nós. Ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Irmãos, se a palavra de Deus diz que para a palavra habitar rica e abundantemente em nós, e permanentemente, nós precisamos instruir e aconselhar mutuamente, eu posso dispensar isso? Eu posso dispensar isto sem sofrer o dano? Não posso. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, ensinar uns aos outros, treinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. É claro que na igreja existem ministérios específicos de ensino e aconselhamento. Existem aqueles que são os ministros da palavra, pessoas designadas e capacitadas pelo Espírito para serem mestres e conselheiros, mas a Escritura aqui nos mostra que o instruir e aconselhar também são responsabilidades de cada membro do corpo. Num sentido, somos todos mestres e conselheiros, porque nós temos a mente de Cristo. E é nos reunindo regularmente que nós temos a oportunidade de nos instruir e aconselhar mutuamente. Nenhum crente, presta atenção, nenhum crente aprende ou cresce sozinho, isolado. Mas eu tenho a internet. Eu vou ouvir o pastor Nicodemos lá na internet. Bênção de Deus. Pastor Nicodemos foi meu professor em várias matérias. Bênção de Deus. Aprendi muito com ele. Um irmão muito querido. Mas nada substitui essa dinâmica presencial. Nada. Porque você vai, está dizendo mutuamente, não é você se auto-ministrar. É ministrar uns aos outros. Esta instrução e aconselhamento mútuos são em toda a sabedoria. E veja, é no ambiente de culto, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Salmos. Nós precisamos cantar os salmos. Nós cantamos alguns trechos, de salmos aqui. Nós temos tentado não a salmodia exclusiva, como alguns dizem, mas a salmodia inclusiva. Cantar a palavra é uma forma de nos encher, de nos enriquecer da palavra. Isto traz uma implicação importante. O nosso culto precisa ser bíblico. O nosso culto não deve ser feito para satisfazer os ouvintes. O nosso culto não deve ser feito segundo algumas técnicas novas de manipulação de massa. A nossa mensagem precisa ser bíblica, os nossos cânticos têm que ser bíblicos. É por isso que nós, quando vamos escolher um cântico, nós examinamos este cântico. E todo o grupo de música tem o direito de questionar: pastor, mas esse cântico aqui fala esta coisa que não parece soar bíblica, vamos pensar um pouquinho nisso.
Tem muito cântico que as pessoas valorizam porque é bonito, mas esconde heresias ou mostra heresias. Tem vários deles. Nós precisamos ser bíblicos em nosso culto. É assim que a palavra de Deus, meus irmãos, habita em nós ricamente, com gratidão, com sinceridade, de coração ao Senhor. E eu concluo. De fato, meus irmãos, a presença da palavra de Cristo na comunidade torna-se instrução e recomendação, sugeridas e animadas pela sabedoria, ou seja, pela experiência e reflexão espiritual, e se transforma em uma experiência comum. Irmão, valorize a comunhão dos santos. Aqui você é enriquecido da palavra de um modo que você jamais será individualmente, nem virtualmente. Eu espero que tenha ficado claro isto. A palavra de Deus precisa habitar em nós. Essa encarnação da palavra de Cristo, nesse compartilhamento da experiência, da reflexão, da exortação mútua, culmina na celebração, no culto, e é sustentada pela ação do Espírito. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Mas, na verdade, esse estilo de oração agradecida é o ritmo cristão que atravessa toda a existência, em todas as suas manifestações, palavras e obras. De fato, a liturgia da Assembleia Cristã, ela é um contar da história da salvação. Ela celebra a ação salvadora de Deus que permeia toda a realidade, sem nenhuma separação entre sagrado e profano, e aquilo que nós falamos na nossa liturgia, nós vamos viver durante a semana. Leia a palavra, estude a palavra, enriqueça-se da palavra. E se você tiver algum pensamento e alguém lhe mostrar que ele é contrário à palavra, mude o seu pensamento. Converta-se da sua compreensão, porque a palavra de Deus é a semente viva e permanente. E é ela que nos dá vida. Que o Senhor Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê a graça de amar, de dizer como os salmistas: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Que nós possamos amar. É impossível amar a Deus e não amar a sua palavra.